E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E olha só o que eu tenho aqui, ó. Ó, a maleabilidade do queijo aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso aqui é um queijo de batata. Pois é, queijo de batata. Eu acho que todo mundo que já se aproximou do tema dos queijos vegetais já deve ter se deparado com uma receita de queijo de batata, né? Não sei se caiu no agrado da maioria das pessoas, poucas de fato devem ter gostado, mas o fato é que o queijo de batata ele existe e muitas vezes ele é colocado como o primo feio da história, né? Porque muita gente não gosta, ele não fica muito bem e tal, tem alguma coisa assim. Porém, eu queria trazer alguns pontos em relação ao queijo de batata nesse vídeo aqui, para que vocês, de repente, até reconsiderem o queijo de batata e possam dar uma segunda chance para ele. Porque eu acho que muitas vezes a gente esquece um pouco da diversidade que a gente pode ter em relação aos queijos vegetais e em relação às situações gastronômicas no nosso dia a dia. Eu acho que esse é um ponto importante a gente considerar, porque se a gente for pensar tudo que a gente tem em relação a momentos gastronômicos no nosso dia e nesses momentos como que a gente pode colocar o queijo, ou como que o queijo entraria nesses momentos gastronômicos, eu acho que a gente pode pensar uma grande diversidade, né? E o queijo de batata, ele pode ter o seu lugar ao sol também, por que não? Eu não vou dizer para vocês aqui que o queijo de batata, por exemplo, ele pode ser para toda e qualquer situação. Aí eu já estou forçando um pouco a barra. Mas eu acredito sim que ele tem o seu lugar. Então, eu queria só explorar um pouco mais disso daqui e até dizer que a batata em si, ela precisa ser entendida como um ingrediente base, né? E não imaginar aquela receita talvez tradicional que a gente já viu na internet muitas vezes, né, que é a batata, polvilho azedo, limão e sal. E pronto. Eu não estou falando desse queijo de batata, tá? Porque esse é um dentre vários que a gente pode construir tendo a batata como o ingrediente base. Tá? Então, queria explorar um pouco mais isso daqui e depois, conforme a gente for evoluindo nessa conversa, eu vou até expor mais ou menos como trabalhar com a batata, né? Como que seria um ponto interessante de trabalhar com ela para que você consiga, pelo menos, ter um maior controle na sua receita, utilizando a batata. Tá? Uma dica aí para que você tenha maior controle utilizando a batata. Agora, uma vez que a gente entende isso, né, que a batata ela pode ser uma base então para construir um queijo vegetal, a gente vai pensar em qual tipo de queijo vegetal que eu consigo desenvolver para que a batata então ela entre e possa se tornar algo interessante, né? Se vocês já fizeram um queijo vegetal de batata, vocês já perceberam que a estrutura dele não é tão firme, né? Primeiro ponto. Não é tão firme, ele tem uma maleabilidade um pouco maior, porém, ainda assim, é possível de ele ser fatiado. Olha só aqui, ó. Isso daqui é uma fatia desse queijo vegetal de batata que eu fiz. E, como eu disse, olha só como ele é bem maleável, né? E dá para tirar fatia fina sim. Olha só essa fatia como é mais fina, né? Nesse pão aqui eu coloquei uma fatia mais grossa, justamente porque eu acho que o grande ponto que a gente pode considerar de um queijo de batata é a cremosidade, né, que ele tem. Então,
Quando a gente coloca isso num sanduíche, por exemplo, a gente tem aquele preenchimento de boca na hora que você dá aquela dentada e aquela cremosidade se espalha. Eu acho que esse é o grande ganho de um queijo de batata. Mas, por exemplo, não é o queijo vegetal que eu utilizaria para uma pizza, por exemplo, se fosse só fazer uma pizza com algum queijo. Se a gente fosse pensar numa pizza 4 queijos, por exemplo, talvez o queijo de batata ele pudesse fazer parte desse composto, porque ele vai, como eu disse, acrescentar essa cremosidade. Então você vai ter uma pizza com um preenchimento de boca muito maior, né? Se você coloca esse queijo de batata numa fatia um pouco mais fina até, né, para ele não preencher tanto ali, mas colocar esse queijo de batata, colocar alguma coisa para gratinar, aquela mussarela líquida que dá pra gente fazer e colocar, e uns pedaços ali de um Roquefort, por exemplo, para dar aquele tom um pouco mais forte, né, em determinadas mordidas, você tem uma pizza 4 queijos aí maravilhosa, né? E que você pode inclusive brincar com as cores, porque olha só a cor desse daqui como ficou. Eu já vou dizer para vocês qual foi os ingredientes que eu utilizei para fazer isso daqui, tá? Agora, o que é interessante a gente notar, então, é que a batata, ela vai ter algumas características importantes que ela vai delegar para o nosso queijo vegetal. E é isso que a gente precisa explorar. Bom, de um modo geral, vamos começar a entender o que é a batata, para a gente, uma vez que a gente compreende esse ingrediente, a gente pode pensar qual é a função que ele vai desempenhar numa receita. E esse é o grande ponto, tá? Sempre é essa mensagem que eu quero passar, né, para vocês, para os meus estudantes. Eu faço muito isso, né, essa questão da função dos ingredientes, porque uma vez que você entende o que o ingrediente faz quando ele é colocado ali, você consegue criar uma autonomia para que você desenvolva suas próprias receitas, para que você possa fazer algumas alterações em algumas receitas que você já desenvolveu e começar também a desenvolver uma sensibilidade para que quando você reproduza uma receita, você possa, ao degustar, já ter uma ideia do que ficou em desequilíbrio ali e conseguir pegar esse ponto e acertar numa próxima vez que você faça isso. Então, por isso que é interessante a gente entender o ingrediente. Bom, a batata, né, vamos primeiro começar a explorar a batata em si, né? A batata ela é nativa dos Andes, tá? Vamos começar por aí. Ela é nativa dos Andes, na região do Peru, e no século XVI, obviamente, né, com o encontro que teve com os espanhóis, eles que levaram a batata para a Europa, e a partir daí acabou se desdobrando para outras áreas do mundo. O fato é que a batata hoje, e por ela ter sido levada para outras regiões, né, outras espécies foram se desenvolvendo. Tá? Você tem outras espécies sendo desenvolvidas ali. Se a gente for falar da batata hoje, a gente tem que buscar na família, né? Aquela coisa lá de reino, reino, tal, espécie, gênero, família, Solanaceae. E depois, quando a gente adentra ao gênero, nós vamos ter mais de 80 gêneros desse tubérculo que a gente entende como batata. Imagina, mais de 80 gêneros. Se a gente for para tipos diferentes de batata, isso daí chega em torno de 4.000, se a gente for juntar o que tem no mundo inteiro de batata. Então é muita coisa que a gente tem disponível em relação a isso. E obviamente que os tipos diferentes de batatas vão trazer um resultado final diferente para nós também, tá? Então, obviamente, nós não vamos fazer teste com 1.000 batatas diferentes, né? Mas eu vou falar para vocês mais ou menos o que a gente pode ter em mente ao escolher a batata para fazer um queijo vegetal. E isso, obviamente, vai depender
do principal polissacarídeo presente na batata, que vocês já devem imaginar qual é, né? Bom, então, por que a gente usaria primeiro a batata? Eu acho que, acima de tudo, é a facilidade de encontrar, né? Em qualquer mercado que a gente vai encontrar batata. E depois é o valor acessível que ela tem também, tá? E então, se a gente imagina o valor acessível da batata, a facilidade de encontrar e a possibilidade de a gente colocar isso num sanduíche e deixar ele muito mais interessante do que se não tivesse esse queijo vegetal, né? E vamos dizer que a gente fazer qualquer sanduíche aí para momentos rápidos que a gente está com pressa, precisa só comer qualquer coisa ali, é um pão, um pedaço desse queijo vegetal aí, esquentar um pouco numa sanduicheira, fica sensacional, tá? E ainda mais se colocar outros ingredientes também, vai ficar tão bom quanto, né? Às vezes umas fatias de tomate, um pouco temperado e tal, enfim. É isso aí, criatividade de vocês. Mas, uma vez que a gente tem sanduíche como algo que a gente come com uma maior recorrência, a batata com facilidade de encontrar, o preço da batata que não é dos mais caros, né? Vamos ver assim, o quilo da batata é 10 vezes mais barato que o quilo da castanha do caju, por exemplo, né? Então a gente já começa a perceber uma atratividade maior em fazer um queijo vegetal de batata, né? A parte econômica dela é interessante. E depois a gente entra para o aspecto nutricional da batata, ou seja, o que ela tem, né, em relação aos macroingredientes de destaque nela. Sem dúvida nenhuma é o carboidrato. Então, como eu falei, é o polissacarídeo de destaque dela, é o carboidrato que ele está presente na batata na forma de amido. Então, o amido, e essa palavra eu acho que não é estranha a vocês, né? Vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre amido, já devem conhecer mais ou menos qual é a grande característica do amido. E depois tem alguns conceitos que estão próximos aí do amido que eu já desenvolvo para estabelecer um denominador comum e a gente se entender. E até depois, quando a gente for para um supermercado, quando a gente for para um mercado e tal, a gente conseguir identificar os termos que estão nos produtos que a gente pode consumir, tá? Porque não é só a batata a grande fonte de amido, a gente tem outros ingredientes que podem trazer amido para a gente, outros vegetais. Por exemplo, o milho, a mandioca, a própria batata, o trigo, ou seja, a gente tem como extrair o amido desses outros ingredientes. Agora, só para a gente ter uma nomenclatura, né, entender as nomenclaturas que aparecem, porque se você for no supermercado, eu acho que dificilmente você vai comprar amido de batata. Você pode comprar amido de milho, mas amido de batata e amido de mandioca você não vai comprar, eu imagino. Porque convencionou-se dizer que a parte comestível, a parte amilácea comestível de uma planta que está abaixo da terra é chamada de fécula. E a parte amilácea comestível de uma planta que está acima da terra, ou seja, a parte aérea, é chamada de amido. Então, o amido vai ser do milho, amido de milho. Da batata, fécula de batata. Você consegue comprar isso de maneira isolada, tá? Agora, já vamos ver por que a gente optaria por fécula de batata e não a batata inteira. Já chegamos nisso. Mas, só para a gente então colocar outros termos aqui, que pode aparecer, é a tapioca e o polvilho. Polvilho doce, tapioca, amido de mandioca, fécula de mandioca, esses 4 termos eles são sinônimos. A gente pode colocar esses 4 termos para uma mesma coisa, sendo que amido de mandioca não é tão usual, mas tapioca, polvilho doce e fécula de mandioca vocês podem encontrar. Tá? O polvilho azedo ele já é o polvilho doce modificado.
Ele é um amido modificado, vamos dizer assim, né? Por uma ação bioquímica, na verdade. Ou seja, você tem a fermentação que está atuando no polvilho doce, e isso faz com que o tempo de produção dele seja um pouco maior, tá? Ele vai demorar mais para ser produzido porque tem a fermentação envolvida no processo, né? E aí isso vai trazer características diferentes para o polvilho azedo. Mas enfim, polvilho, mandioca, tal, vai ser outra conversa. A conversa aqui é a batata. Então, uma vez que a gente tem o amido da batata enquanto o protagonista, vamos dizer assim, do seu aspecto nutricional, o que vem a ser o amido? O amido é um polissacarídeo. A gente tem longas cadeias de glicose, tá? Quando a gente analisa o amido de perto, ele está sendo composto por duas estruturas diferentes, a amilopectina e a amilose. Tá? Essas duas estruturas, o principal diferencial delas é o tipo de cadeia que a gente tem que ligam essas moléculas. Tá? Bom, isso daí já é uma parte química um pouco mais, né, aprofundada aí, mas de uma maneira mais resumida, a amilose ela é uma longa cadeia linear, ou seja, imagina uma linha assim, que onde você tem glicose, 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 só glicose, mas é uma linha reta assim, ó, só de glicose. Tá? A amilopectina, ela já é um pouco diferente, porque ela tem, né, uma parte comprida, mas chega em algum momento da cadeia que ela se ramifica. Pode sair mais umas duas cadeias daqui, uma outra aqui, continuar uma... Ou seja, ela tem essas ramificações. E quando a gente pega o amido, normalmente a gente tem mais amilopectina do que amilose, tá? Numa relação mais ou menos de 30% de amilose, 70% de amilopectina em linhas gerais. Bom, mas enfim, o que é interessante a gente notar é que o amido ele não é solúvel em água fria. Tá? Se você colocar esse amido numa água fria, ele não vai se dissolver muito bem. Ah, mas a maizena eu consigo dissolver ela. Então, só que aí é outra história, né? Ela já tem também uma modificação no seu processo, então isso faz com que ela se torne mais solúvel. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês pegam o rótulo de algum queijo vegetal do supermercado, não fermentado e tal, né, dessas grandes marcas que estão disponíveis aí para nós hoje, o que a gente vai ver muitas vezes é amido modificado. Tá? Então, esse amido ele foi modificado por algum processo, seja ele químico, físico ou enzimático, combinado, enfim, você tem alguma possibilidade de modificação desse amido para que a indústria alimentícia ela ganhe em qualidade, ela ganhe em estabilidade, em textura, em consistência, enfim, uma série de ganhos que eles têm ao transformar o amido, né, ao modificar o amido para que eles possam utilizar nos seus ingredientes. E isso é mais difícil de a gente conseguir. Tá? É bem específico de indústria alimentar e mais empresas que têm acesso ao amido modificado, né? A gente em casa, a gente conta com o amido que tem. E o amido que está presente na batata, por exemplo, ele não é solúvel em água fria. Então, precisa sim da água, né, para que o grânulo de amido ele se inche, se entumeça e depois ele se rompa. Aí quando ele se rompe, aí ele libera a amilose, a amilopectina, e em meio aquoso, essas estruturas elas vão absorver água, né? Então elas vão absorver, e aí que a gente começa a perceber aquele caráter de gel, ou seja, o ponto de gelatinização do amido, que acontece em temperaturas mais altas, né? Normalmente é por volta dos 60 graus, né? 60, depende do grão, né? Milho e arroz é um pouco mais ali para 80 graus mais ou menos e tal, a batata um pouco menos, mas enfim, o que é importante para a gente aqui não esse detalhe de 20, 15 graus Celsius de diferença, mas entender que
é preciso temperatura para isso acontecer. Por isso que, quando a gente fala de queijo de batata, a gente vai ter uma parte do seu processo de produção que vai ser dado no fogão. Tá? Isso precisa acontecer para que você tenha a gelatinização do amido acontecendo. Do contrário, você não vai ter e aí você não consegue ter essa maleabilidade aqui que é o amido gelatinizado já que vai dar. Tá? Bom, então, o que acontece quando a gente vai ter uma batata? Qualquer batata vai dar certo para a gente fazer um queijo de batata? A princípio sim, tá? Mas algumas batatas vão ser melhores do que outras, ou seja, vão dar um resultado final um pouco mais interessante. Estão percebendo que a profundidade do tema que é queijo de batata não é só esse de batata, polvilho, limão e sal, né? Beleza. Porque se você pegar essa informação de que o principal ponto da batata é o amido, aí o interessante para o nosso queijo vegetal é a presença do amido. Ou seja, a gente precisa escolher, portanto, uma batata que tenha uma maior quantidade de amido, para a gente poder tirar proveito disso. Porque a batata ela tem ali entre 15% e 30% de amido mais ou menos na sua composição. O resto vai ser água, vai ser fibra, vai ser outros componentes. Mas enfim, de 15 a 30 já tem uma diferença. Se pegar uma batata com 15 e uma batata com 30, o seu queijo vegetal ele vai ter diferença. Tá? Então, como que eu escolho a batata? É essa batata que tem maior quantidade de amido. Agora, será que o vendedor do mercado vai saber se eu falar para ele, viu, eu quero a batata com a maior quantidade de amido que você tem? Ele vai falar o quê? Então, isso daí pode ser traduzido em outros termos. Tá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes as batatas elas têm uma classificação no mercado. Na própria... às vezes quando compra já a bolsa fechada de 2 quilos, 3 quilos de batata e tal, muitas vezes você vê naquela faixa central daquele saco ali, tá falando, especificando se é uma batata para fritar, se é uma batata para assar. Né? Isso daí diz respeito a mais ou menos a proporção que a batata tem em relação a amido e água enquanto componente. Tá? Quando a batata é boa para fritar, ela tem uma alta porcentagem de amido e uma carga, portanto, mais reduzida de água. Para assar, é o inverso. Você tem uma baixa carga de amido e uma maior concentração de água. Portanto, quando a gente for escolher a batata para a gente fazer o queijo vegetal, a gente vai buscar a batata para fritar. Então vocês perguntem lá, qual que é a batata boa para fritar? É essa aqui. Assim, é que tem nomes diferentes, né? Imagina só, no Brasil cada região vai pôr um nome, Portugal também vão ter outro nome e tal, mas normalmente aquela batata que tem uma casca quase avermelhada, mas na hora que você corta dentro, ela vai ser amarela, né? Um amarelo claro assim, essa é sensacional. Tá? A batata inglesa, batata Picasso, né, batata bolinha, essas batatas que tem a casca amarela também, já não é a melhor opção pra gente. Batata doce, ela vai aportar o dulçor, né? Então talvez não seja também o que a gente mais espera. Batata baroa, ela já tem uma consistência um pouco diferente também, ela vai dar uma textura um pouco diferente. Talvez também não seja, fora que o sabor da batata baroa, né, ou mandioquinha, ela é um pouco mais intenso, né, o sabor é mais intenso, então também talvez não seja o que a gente busque, tá? Bom, então, quando a gente pensa nas batatas, é interessante a gente se guiar mais ou menos por isso. Agora, a grande questão, como fazer? Então, eu tinha falado para vocês que tem assim, algumas maneiras de a gente poder ter um controle maior do processo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um queijo vegetal,
Se a gente não vai usar um geleificante como agar-agar, capa-carragena, esse tipo de coisa, a questão da quantidade de água que a gente vai colocar, ela acaba sendo muito importante, tá? Porque do contrário, ele não vai se firmar, ele não vai manter a sua estrutura. Então a quantidade de água que a gente coloca, ela é importante sim. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai usar a batata para fazer um queijo vegetal, a gente não vai usar ela crua. A gente precisa cozinhar essa batata para que ela se amoleça e ela possa ser incorporada numa massa, né? Ela possa se transformar numa massa, tá? Agora, como que a gente vai cozinhar a batata? Porque imagina só a situação, você descascar a batata, cortar ela em cubos e meter ali numa água fervendo. Você vai cozinhar a batata. Só que a hora que você tira ela pesa ela. Você pesa ela crua antes, depois você descasca ela, corta em cubos, põe para ferver em água, depois tira, escorre ela um pouco e pesa. Você vai ver o quanto ela ganhou de água, porque ela absorveu água, tá? Ela vai absorver. Agora, a gente precisa então pensar algum mecanismo para cozinhar a batata que a incorporação de água seja a mínima possível. Vocês já devem estar imaginando o vapor, né? Porque ela não vai ter contato direto com a água. E aí aquele vapor é que vai cozinhar, aquele calor úmido é que vai cozinhar ela. Portanto, você pode dizer, mas ela tá vindo, entrando, o vapor é água vaporizada, né? Ao entrar em contato com a batata, ela absorve também, não absorve? Absorver, ela absorve. Porém, e se a gente deixar ela inteira com a casca? A casca, ela funciona mais ou menos como uma proteção para que esse vapor não entre em contato com a batata como se não tivesse a casca, né? Sem a casca, a absorção dela seria muito maior. Com a casca, já tem uma proteção aí. E fora que ela estando inteira, a área de contato vai ser bem menor do que se ela tivesse inteira picada, você tem uma área de contato muito maior. Percebe? Então, essa é uma maneira interessante de tratar a batata antes de fazer o seu queijo vegetal, tá? Vapor com casca, ela inteira. Maravilha. Fez esse processo aí, o que acontece? Você precisa tirar ela, tirar a casca, daí obviamente essa casca a gente vai dispensar, porque senão vai ficar uns pedacinhos ali, né? E aí aí sim a gente corta ela, e precisamos bater isso com os outros ingredientes que a gente vai usar, tá? E é bom que ela esteja quente ainda, porque ela vai ser muito mais fácil de ser incorporada, porque a hora que ela esfria, daí a gente já vai ter uma dificuldade um pouco maior de incorporar os ingredientes. Mas então, o que a gente vai precisar para a gente fazer um queijo de batata? Ou pelo menos, o que eu usei para fazer isso daqui? Bom, eu usei um pouco de leite de soja, por conta de proteína, tá? Porque a batata em si, como eu falei, é carboidrato. Eu preciso pensar agora em outros macronutrientes para que eu mantenha um equilíbrio nesse queijo vegetal e ele possa, de fato, entregar uma textura, primeiro, que esteja próxima de um queijo tradicional, né? Porque senão não faz sentido toda essa conversa nossa aqui, tá? Então, quando a gente pensa um queijo tradicional, o que a gente tem de macronutrientes que são importantes ali para compor aquela peça que foi fermentada? A saber, o carboidrato, proteína e gordura. Esses 3 pontos, tá? Então eu preciso pensar em carboidrato, proteína e gordura para esse queijo vegetal. O que vai ter? A soja, ela está entrando como proteína. Eu poderia usar também proteína isolada de ervilha, por exemplo, que é cada vez mais fácil a gente encontrar em mercado, né, nessas casas que vendem especiarias e tal, muita coisa em pó, você consegue achar ervilha em pó tranquilamente. E ela pode ser uma bela de uma fonte de proteína. Eu tenho ela aqui em casa, comprei um tanto, e volta e meia eu acabo usando. Não foi esse caso aqui porque, como eu tinha a soja em pó,
Então eu fiz um leite de soja bem concentrado para que tivesse um aporte um pouco maior de proteína, e aí eu prescindi da proteína de ervilha, mesmo porque a proteína de ervilha ela é um pouco mais escura, né? Pela própria cor da ervilha, tá? E aí, se eu tivesse usado a proteína de ervilha nessa receita aqui, talvez pudesse escurecer um pouco, e como eu queria que desse essa cara, que essa cor mais ou menos de cheddar, né, vamos dizer assim, eu poderia escurecer com a proteína de ervilha. Então por isso que eu não usei, eu preferi a soja em concentração um pouco maior, diferente de eu ter comprado um leite de soja, porque a quantidade de proteína não seria a quantidade que eu gostaria de ter, vamos dizer assim. Então, beleza. Coloquei um pouco do leite de soja para ter proteína. Né? Daí, a gente precisa pensar na gordura. Eu coloquei um óleo leve, para não importar gosto também, ou seja, óleo de girassol. Coloquei um pouco de óleo de girassol também, para ter essa gordura que na boca a gente percebe, essa untuosidade, essa cremosidade. Ela tá ali. Sal, obviamente, precisa estar presente, né? E daí, de tempero para sabor, eu utilizei levedura nutricional, alho em pó, cebola em pó, usei açafrão da terra e páprica, para ficar com essa cor, né? Essa cor ela vem dessa mistura do açafrão com a páprica, tá? Para ficar essa corzinha de cheddar aí. E, bom, foram esses ingredientes. Aí tá faltando só um toquezinho. Tá faltando o toquezinho ácido da coisa, né? E esse toquezinho ácido, ele vem como? Ele vem de alguma fonte ácida, obviamente. Se você tem ácido lático em pó, é uma maravilha. Isso daí eu acho que talvez é a fonte ácida mais interessante da gente utilizar, porque no queijo tradicional, a fermentação ela traz ácido lático. Então, se você tem ácido lático em pó, maravilha, dá para usar. Se você não tem o ácido lático, aí você pode usar ácido cítrico ou ácido acético, ou seja, limão e vinagre. Compor com os dois, usar um, usar outro, tanto faz, né? Eu, por acaso, eu tinha um probiótico meu aqui, que eu fiz, né, e ele tá cheio de bactéria lática, ele tem essa pegada mais lática, e eu usei ele. Eu usei, vamos por, acho que 2/3 desse probiótico meu para importar esse toque ácido lático, e 1/3 mais ou menos de vinagre. Tá? Foi só para acertar mesmo, porque depois que eu misturei tudo, e misturei com mixer de mão mesmo, tá? Varinha mágica. Depois que eu misturei tudo, a hora que eu provei aquela massa, falei, pode ficar um pouquinho mais ácido. Aí eu joguei um pouco do vinagre ali, porque o vinagre é mais forte do que o meu probiótico, e aí eu precisaria de pouco líquido para acidificar mais. E esse era o meu intuito, né, para que a massa não ficasse tão líquida assim. E depois disso, fogo. Vai para o fogo, e é interessante você perceber como muda, né, justamente por conta desse processo de gelatinização do amido. Você vai no fogo ali, vai mexendo e tal, você percebe o início e o fim da coisa, tem uma diferença bem sensível, né, você sabe a hora que acabou. Depois, potinho, geladeira, fica ali no frigorífico vai da noite pro dia, e aquilo tá pronto. Poderia fazer isso fermentado? Sim, poderia. Tá? Por que você não fez? Porque não quis. Simples assim, né? Porque se eu fosse fermentar isso, eu teria que trabalhar de outra forma, né? Primeiro que os ingredientes de sabor e até esse ácido, eu ia diminuir bem isso, ou talvez nem usar, né? Mas por ser uma versão meio cheddar, talvez fosse interessante eu manter alguns desses ingredientes de sabor, né? Só para ter uma potência um pouco maior. E daí eu ia fermentar isso daí por um tempo antes de levar para o fogo, né? Obviamente, porque senão ir para o fogo e depois fermentar já fica mais difícil de você incorporar o seu fermento, porque
Depois de geleificado, a coisa ela fica bem mais consistente, bem mais sólida, assim, vamos dizer, né? É difícil você misturar alguma coisa. E principalmente a hora que esfria. E aí praticamente impossível. Então você teria que fermentar antes de ir para o fogo. E depois que fosse para o fogo, obviamente toda aquela turma de micro-organismo ia morrer. Tá? Ou seja, você não ia ter um alimento vivo ali. Mas isso daí também cada um sabe o que faz e dá a importância que dá para isso. Né? Bom, e foi dessa maneira que eu acabei fazendo esse queijo de batata. Bom, gente, com isso daqui eu espero ter trazido uma nova janela, pelo menos, para vocês olharem para a batata, para utilizar isso nos seus queijos vegetais. Né? Eu sei que ficou muito marcado como algo ruim, né? Algo que não dá certo, que não chega nem perto de queijo. Muita gente aí abomina essa história de queijo de batata não é queijo, não sei o que e tal. Beleza, não tem nada de errado com isso também, tá? Eu só acho que você tem diferentes momentos na sua vida gastronômica que você pode introduzir diferentes versões de queijos vegetais. Tá? Você tem tanto espaço para aquele queijo vegetal fermentado com Lactococcus cremoris, Lactococcus lactis, que passou maturando com Propionibacterium shermani 4 meses e tal, e depois você degusta aquilo com uma geleia de damasco que veio dos montes escolhido por não sei lá, enfim, isso aí também, ótimo, maravilha, e sim, é uma delícia. Eu adoro fazer esse tipo de queijo vegetal também, que matura por 4 meses, por 6 meses, por enfim. Hoje mesmo eu acho que eu vou fazer um que eu vou deixar meu plano é comer ele só em janeiro ou em fevereiro, tá? Naquela altura lá, talvez eu grave algum vídeo falando sobre ele também. Mas enfim, adoro. Porém, às vezes você quer só um sanduíche rápido, colocar na sanduicheira, comer, ter aquele preenchimento cremoso na boca. O queijo de batata faz isso, tá? E pronto. Então, espero que vocês tenham gostado disso, espero que tenha abrido um pouco a cabeça, que tenha aberto, né, a cabeça de vocês, e ficamos assim. Até a próxima.